Se você tem a sua Bíblia nessa manhã, por favor, abra comigo em São Marcos, capítulo 5. Marcos, o primo de Simão Pedro. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tinha sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Eu quero usar como tópico, pregando por alguns instantes nessa manhã, o evangelista de Gadara. É uma diferença, não é? Do maníaco. O evangelista de Gadara. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, enquanto nos achegamos a Ti nessa manhã, pedimos que o Senhor nos ajude a ministrar para as pessoas o que acreditamos que o Senhor nos deu. Estou pedindo que toda necessidade seja suprida, pedindo, ó Pai, que toda pergunta venha a ser respondida, e peço que o Senhor venha usar essa mensagem e colocar no coração das pessoas em relação ao que precisam. E eu peço no poderoso e santo nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Dá para imaginar como as pessoas ficaram surpresas quando Jesus virou para os seus discípulos ali na linda cidade de Cafarnaum, aonde estava, o seu conselho, e disse: vamos entrar no barco e ir para o outro lado, porque não havia nada do outro lado. Cidades ali na parte norte do Mar da Galileia e no lado oeste, mas não haviam cidades nas margens do lado leste do Mar da Galileia. Haviam umas cidadezinhas, mas elas estavam meio distantes da borda. E dá para imaginar as perguntas que eles estavam se perguntando: para que ele está indo até lá? Não tem ninguém ali. Mas eles tinham aprendido agora que aquilo que Maria aprendeu há muito tempo antes: o que ele te manda fazer, faça. Eles não sabiam, mas ele sabia. Ele estava a caminho para libertar uma alma que estava em uma situação muito, muito ruim e sem estar morto. Mas primeiro ele ia ter que acalmar uma tempestade naquele Mar da Galileia, antes de chegar ao outro lado para acalmar a tempestade na alma de um homem. Isso é um dos maiores milagres que Cristo fez. Em meio aos sepulcros, muito perto da margem do Mar da Galileia, no lado leste, havia um homem que, se é que pode se chamar de homem, que estava totalmente louco. Se você tivesse visto ele, teria visto seu cabelo todo sujo, todo fedorento, grande, até sua cintura. Você teria visto sua barba também suja e grande, até aqui, mais ou menos até o seu peito. Você teria visto alguém sem roupas, clamando e se cortando com pedras.
um pobre exemplo do que pode acontecer com o ser humano sem Deus. E como isso aconteceu? O que aconteceu com esse homem? Possesso pelo demônio, há mais ou menos 2.000 diabos, demônios sobre a vida dele. O que aconteceu nessa família? Escute, existem milhões de famílias lá fora hoje que o pai e o marido perdeu a cabeça, bêbado. Ouviu bem? Existem mães chorando por filhas que estão presas por drogas, filhos presos por drogas. Satanás mata, rouba e destrói. E escute aqui, amigo, existe somente uma resposta. Eu não disse que existem várias ou duas, só existe uma resposta para o problema terrível do homem, que é Jesus Cristo e Ele crucificado. Poderes das trevas. Deixe-me fazer algumas declarações aqui em relação a isso. De onde vêm os demônios? A Bíblia não nos diz de onde eles vêm. Sabemos que Deus não criou a eles dessa forma, pois Ele nunca criou a nada maligno ou ruim. Então, de onde eles vêm? Eu não sei, a Bíblia não diz, mas há uma possibilidade que o que estou para dizer é de onde eles vêm. Antes de Adão e Eva, há evidência de que Lúcifer governava esse planeta. E governava em justiça, em piedade, santidade, no temor de Deus, o seu Criador. Pois Satanás é um ser criado, um anjo. E governando esse planeta, ele precisava de algo para governar. E que tipo de criação aquilo era, nós não sabemos, porque a Bíblia não é a história de outras criações, nem mesmo a criação de anjos, é a história da criação e da queda e da redenção do homem. Então, chegou uma hora que Lúcifer se rebelou contra Deus. E fazemos muitas perguntas em relação a como isso pode acontecer. Anjos são agentes morais, assim como nós somos. Quer dizer que eles não são robôs, eles não são computadores glorificados. Eles podem dizer sim ou não. E algo aconteceu. A Bíblia, ela é evidente que ele era o anjo mais bonito que já tinha sido criado por Deus. A Bíblia também é muito clara quando diz que ele era um dos, se não o mais sábio dos anjos. A Bíblia diz que ele selou tudo mais. Mas eu quero te lembrar, ele ainda é um ser criado. E Deus ainda é Deus. Agora, por que Deus não parou? Se ele tinha poder para fazer, claro que tinha. Ele podia ter falado uma palavra e Satanás ia estar pedindo misericórdia de joelhos. A Bíblia chama isso de mistério. Ele não quis nos dizer, mas ele nos disse que está chegando uma hora que o maligno vai ser colocado no lago de fogo, aonde vai estar ali para todo sempre. E as pessoas perguntam de onde vieram os dinossauros, e
esses animais estranhos que você vê o osso deles em alguns dos museus dessa nação e no mundo inteiro. Alguns dizem que, estavam aqui com Noé. Não, não estavam aqui com Noé. Ele não colocou nenhum deles na arca. E ele recebeu ordem de Deus para colocar 2 de cada animal que existia na arca e vários dos limpos, dos puros animais. Olha, era um barco bem grande, hein? Ele não colocou dinossauros ali, pois eles já não existiam. A minha crença é que tudo aquilo estava na terra da época de Lúcifer, quando ele caiu. E a criação que estava aqui na época, seja o que fosse, é aí que vieram os espíritos demoníacos. Escute só, todo povo que não é salvo, não são alguns, mas todos, são controlados de uma certa forma por poderes das trevas. E eu quero repetir, eu não disse que todas as pessoas que não têm Jesus estão possessas pelo demônio, não é assim, mas todos de uma certa forma são controlados por espíritos demoníacos. E olha, nações inteiras são controladas às vezes por espíritos das trevas. Eles nos dizem que a educação é a resposta. Se a educação é a chave, deixa eu te falar, 1935, 37, 38, 39, eles diziam que a Alemanha tinha o maior processo de educação no mundo. Se um erudito quisesse ser o melhor na sua área, um estudioso, para se formar, fazer uma pós-graduação, ele tinha que ir para a Alemanha. E ainda assim, ela apoiou Adolf Hitler. O Hitler. E 1 milhão de pessoas foram controladas por poderes das trevas. Eu estive em Dachau, bem perto de Munique, na Alemanha, e estávamos na televisão, passando na Alemanha, e Deus me disse que Ele vai enviar o mover do Espírito Santo para a grande nação alemã. Mas eu estive em Dachau, a primeira de mais de 100 crematórios construídos para queimar os corpos de judeus. Que esse sangue esteja sobre nós e nossos filhos. Não temos rei senão César. Você via aquelas portas sendo abertas de um forno, e eles diziam que quando o vento soprava em direção a Munique, dava para sentir o cheiro de corpos queimados, 30 milhas de distância. Não há resposta para o dilema do homem, senão Jesus Cristo e Ele crucificado. Todos que não são salvos são mais ou menos controlados, até um certo ponto, por espíritos demoníacos. Cristãos, um cristão, não importa o que o pregador te diz, não pode estar possesso pelo demônio. Opresso pelo demônio, sim. Possesso pelo demônio, não. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está nesse mundo. Eu disse que aquele, o Espírito Santo que está em mim, é maior do que aquele que está nesse mundo. Mas espíritos demoníacos podem oprimir crentes. Todo crente nesse lugar, todo crente no mundo, todo crente que já viveu,
uma hora ou outra já foi oprimido por espíritos demoníacos. A possessão vem de dentro, a opressão pode causar com que você tenha colapsos nervosos, pode fazer com que você tenha um distúrbio emocional. Quando a pessoa sente que estão literalmente desinteriorando. Essa é a opressão. Pode causar um colapso nervoso. A Bíblia não menciona depressão, mas menciona opressão, como Jesus ia fazendo bem e curando todos que estavam oprimidos pelo diabo. Eu acho que a opressão é depressão. É como se você tivesse um peso nos seus ombros. É como se você olhasse e tudo está escuro. É como se não houvesse uma saída. Você pode dizer, você fala como se você estivesse passado por isso. Já passei sim. Pregando aqui mesmo, mais ou menos 4, 5 anos atrás, de repente eu entendi. Desde aquele momento, em 1997 ou 96, eles argumentam quando foi, não importa. Quando o Senhor me deu a revelação da cruz, eu nunca mais passei por uma opressão de espíritos demoníacos daquele dia até hoje. Eu entrego ao Senhor o louvor e a glória. A cruz, a cruz, a cruz, a cruz. Mantenha a sua fé em Cristo e o que Ele fez por você na cruz. Vocês falam demais dela. Você fala demais dessa cruz, você canta muito dela, você só fala disso, é a cruz, a cruz, a cruz. Para, tira esse dedo da orelha. A cruz, a cruz, a cruz, a cruz, a cruz. Glória a Deus. Paulo disse, o Senhor não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Isso não precisa que você seja muito inteligente. Foi na cruz onde Satanás foi derrotado. Coloque sua mente em Cristo e na cruz. E, como Isaías disse, você coloque uma veste de louvor, pois o espírito de peso vai sair de você. Você vai trocar sua veste, uma veste de opressão, por um espírito de louvor. O que isso quer significar? Isso quer dizer que você tem que louvar a Deus. Obrigado, Jesus. Senhor, eu te agradeço muito. Eu te louvo, eu te agradeço porque me salvaste. Obrigado porque me batizou com o Espírito Santo. Eu louvo o seu nome. Eu te elevo, Jesus. Eu te considero Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu és o mais belo entre os milhares. Permita que isso seja algo que flua em seu coração. Coloque as vestes de louvor, pois o espírito de peso tem que sair. Olha, o Senhor sabia do que Ele estava fazendo, não é? Que Ele estava falando. E quando Jesus e os discípulos, e eles entenderam, e chegaram a esse lugar, de repente, viram um maníaco gritando, sem roupa, cheio de cortes no corpo, onde ele se cortava com pedras. Às vezes eles tentavam prendê-lo com algemas, mas ele era forte e acabava as quebrando. Eu não sei
A Bíblia não nos diz, mas talvez houvesse uma esposa orando por ele. Talvez houvessem filhos e filhas clamando a Deus pelo pai deles. Talvez alguém estava clamando a Deus por aquele homem. E o Senhor faz aquela jornada. Olha, Deus responde oração. Glória a Deus. Não deixe de orar por esse filho perdido. Não deixe de orar por essa filha perdida. Não deixe de orar por essa mãe perdida, esse pai perdido, esse irmão perdido, essa irmã perdida. Não deixe de orar. Acredite em Deus, porque Ele é capaz. Eu acredito nisso, que quando Jesus e os seus discípulos naquele barco saíram na direção daquele lugar, eram algumas milhas de distância. Eu acredito que havia uma resposta de oração. Mano, eu não acredito nisso. Eu não estou nem aí pelo que você acredita. Eu acho que eu estou certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém estava segurando ele, clamando pela vida dele, dizendo: Senhor, eu sei que você é capaz. Alguém estava dizendo: dê o meu pai de volta à minha família, devolva o meu marido, devolva meu filho. Como ele podia responder por isso? Ele estava em meio a sepulcros, no lado leste do mar da Galileia. Ninguém ia até aquele lugar. Mas a oração do justo vale muito em seus efeitos. Você está falando que tem oração, mas a Bíblia não diz nada disso. Bem, eu ainda digo assim mesmo. Existiam outras pessoas em situações terríveis, mas Jesus foi até esse homem. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Se a sua mãe está orando por você, não importa quão envolvido nas drogas você esteja, não importa quão envolvido com o inferno, você não tem como fugir da oração dela, te prometo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu tinha 15 anos de idade, um homem chegou até a mercearia do meu avô, onde eu trabalhava nos sábados, e eu recebia $4. E ele se apresentou para mim e disse: filho, eu sou o dono de uma boate em Natchez, no Mississippi. E ele disse: estava no show que você e o seu primo tocaram ontem à noite. E ele disse: se você puder tocar para mim, sexta, sábado e domingo à noite, vou te dar $100 por semana. $100 por semana em 1950 era como $1.500 por semana hoje em dia. E eu digo $100 e você não considera muita coisa, mas compraria na época o que $1.500 compraria hoje. Mas olha só o que eu pensei. Enquanto ele estava lá, eu não falei nada por um tempo, porque na minha cabeça, minha mãe entrava no meu quarto quando ela e o meu pai voltavam de cultos, e ela pensava que eu estava dormindo, e ela vinha até mim e beijava a minha bochecha e dizia todas as vezes: Senhor, Satanás não pode ter esse menino, ele pertence ao Senhor. Glória a Deus. E eu sabia,
Quando ela voltava, às vezes eu ficava assim: não, mas não há como apagar a luz que Deus colocou em você e a oração de uma mãe. Alguém estava orando por esse homem. E se você duvida de mim, quando você chegar no céu, pergunte. E é por isso que Jesus disse: coloque ele no barco, vamos para o outro lado. E quando ele chega naquele barco, de repente há um maníaco gritando, que vem gritando em direção daquele lado. E ele se lança aos pés de Jesus, e aqueles demônios nele começaram a adorar ao Senhor. Isso é uma loucura, não é? É uma vergonha, não é? Que demônios adoram a Cristo mais do que uns certos cristãos aí. Você entende que se você fosse para a maioria das igrejas nessa cidade ou em qualquer lugar do mundo, e você dissesse glória a Deus, eles iam mandar você ir embora? Sabia disso? Sabia que o Senhor nos deu uma interpretação em línguas daqui a pouco, um tempo atrás, e a maioria das igrejas, até umas que chamam pentecostais, mas não são mais pentecostais, se isso acontecesse, eles iam falar para o irmão: não faça isso de novo. Outro dia a mulher morreu em um culto. Sério, morreu? Por que vocês estão rindo? Ligaram para a ambulância e eles tiraram 14 pessoas antes de chegar até a mulher certa. Você vai entender daqui a pouco. E Jesus disse: saia dele. E qual é o seu nome? Ele sabia que haviam muitos demônios nesse homem. O demônio falou: meu nome é Legião, pois somos muitos. Meu nome é Legião, pois somos muitos. E eles disseram: por favor, não nos envie para fora do país, podemos entrar naqueles porcos? 2.000 porcos. E ele disse: vá. E alguém disse: ele não tinha o direito de fazer isso com a propriedade de outra pessoa. Vá dizer isso para ele. E Jesus disse: vá. E os porcos caíram no abismo até o mar. E de repente, instantaneamente, assim, esse homem volta ao normal. Imagine só. By the lantern light, the stories we craft. In their eyes, a world, a mess. Funny how the love can spin around the joy we hold within. Celebrating, oh, the way they move. Whisper soft, the sweetest groove. Loves the rhythm, loves the beat. Two hearts twine where life's paths meet. On this night, beneath the stars. Eu acredito que Pedro, não sei se tinham
tesouras naquela época ou não, não sei. Eu sei que tinham facas, mas não sei se tinham tesouras. Mas pegaram uma faca ou algo assim e cortaram o cabelo. Você pergunta, como você sabe que fizeram isso? Ah, você sabe que eles fizeram isso, não é? Ele estava com roupas quando... E aonde você acha que ele arrumou roupa? Os discípulos deram a ele. Cortaram sua barba. E o dono dos porcos voltou para a cidade e disse a todos: como é que você diz a alguém que 2.000 porcos saíram para o mar e morreram? E eles disseram: ué, todos os nossos porcos desceram ladeira abaixo e se afogaram no mar? Sim, todos eles. Olha, você está fumando alguma coisa. Não. E tem mais. Aquele maníaco que estava no túmulo, ele agora está voltando ao normal. Como? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Agora escute. Eles vieram e pediram que Jesus saísse. Pense nisso. Ali estava o homem que podia curar toda a doença que tinham, e eles exigiram que ele saísse dali. Ali estava um homem que podia dar vida eterna a eles, e eles exigiram que ele fosse embora. E ele foi, mas antes de ir embora, o homem disse: eu quero ir com você. E Jesus disse: não, vai dizer a eles o que eu fiz por você. E eu posso vê-lo agora. Oh, stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Oh, well, stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Well, He healed my body, saved my soul, baptized me with the Holy Ghost. Oh, stop and let me tell you what the good Lord has done for me. A Bíblia diz que ele então chegou, e esse maníaco agora é um evangelista. Glória a Deus. Aleluia! Venha, músicos, venha para cá. Stop and let me tell you, oh, what the good Lord has done for me. E ele falou: venha para cá e vamos pregar. Oh, stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Well, He healed my body, saved my soul, baptized me with the Holy Ghost. Oh, stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Oh, stop and let me tell you, oh, what the good Lord's done for me. Stop and let me tell you what the good Lord's done for me. He healed my body and He saved my soul, baptized me with the Holy Ghost. Stop and let me tell you what the good. One more time now. Oh, stop and let me tell you what the good Lord's done for me. Stop and let me tell you how His favor set me free. Well, He healed my body and He saved my soul, baptized me in the Holy Ghost. Stop and let me tell you what the good Lord's done for me. Glória a Deus. Na minha mente, no meu espírito,
eu estou debatendo o que fazer agora. Eu acredito que o Senhor me disse para abrir a porta e dar a você uma oportunidade. Se você não conhece a Jesus Cristo, se você se desviou dele, eu quero que você venha até aqui. Eu não vou te envergonhar, prometo. Ele vai mudar sua vida, vai mudar seu amanhã. O caminho que você está seguindo agora é eternidade sem Deus. Pode ser mudada em um instante. Eu quero que eles cantem: Senhor, estou voltando para casa. E eu quero que você venha, e como eu disse, eu não vou envergonhar você. Eu quero que você venha e fique de pé aqui. Eu quero orar com você enquanto cantam agora, por favor. Existem outros que Ele está falando ao coração deles, outros o qual Ele já está falando, e eu quero que você venha. O Espírito Santo está chamando você nesse momento. Oh Lord, I'm coming. Oh, come on, sir. Come in. Televisão, olhe para mim. Essas pessoas que estão de pé aqui, essa é a resposta para Ferguson, para Baltimore, para as forças policiais da nação. Essa é a única resposta, não há outra. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger rapidamente, por favor. A primeira coisa que eu quero que você saiba é: não importa quem você é, não importa o que você fez, Deus te ama. Entendeu bem? Ele ama você. Qual o seu nome, jovem? Muito bem. Em alguns instantes o Senhor vai anunciar para todo o céu que o Makiri aceitou Jesus. Glória a Deus. Qual o seu nome, amigo? Keith. Daqui a pouco o Senhor vai dizer ao céu que o Keith acabou de ser salvo. Glória a Deus. Qual é o seu nome, querida? O Senhor vai dizer: a Júlia acabou de vir para o céu. Aleluia, o Cordeiro. Agora eu quero que você abaixe sua cabeça, e você pela televisão, pela rádio, faça a mesma coisa. Eu quero que você repita comigo. Diga comigo em voz alta: querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados, como tenho vivido, as coisas que tenho feito. Perdoa-me, por favor. Lava-me com teu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. Nesse instante eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma e o Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra,
que não pode mentir. Estou perdoado, estou limpo, estou lavado, eu estou salvo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor. Você pode dar um alô para essas pessoas, cumprimente eles e ore por eles. Well, there's a new name